Senhor meu Deus, neste momento nós entramos na Tua presença, Salvador, e pedimos perdão das nossas falhas. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, meu Deus. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos erros. Tem misericórdia de nós. Passa do Teu sangue sobre cada um. Nós dependemos do Senhor para respirar. Às vezes podemos nos encontrar em situações que podem tão graves, situações tão graves, que podemos sentir até dificuldade para respirar. Mas lá vem o Senhor e nos dá o ar, nos dá a força, nos cura, nos restaura, nos renova e nos ajuda a prosseguir. Nos perdoa, meu Deus. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre cada templo, os nossos líderes, o nosso povo, em todo lugar. E que todos possam transmitir a palavra com unção, com poder, com direção. Que todos, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito Santo nesta manhã. Que todos sejam renovados e abençoados. Que essa manhã seja transformadora para todos. Que nenhum saia da mesma maneira. Eu quero repreender todas as obras do mal. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos. Todas as atuações diabólicas contra nós. Ciladas que foram armadas, estão sendo armadas. Arquitetações diabólicas. Eu destruo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal que foi armado no mundo espiritual contra nós, que está sendo gerado, todas as armadilhas, as ciladas contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus. Tudo que se levantou contra o Teu povo, contra o nosso povo, contra nossas vidas, eu repreendo agora em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. Eu desfaço as obras do mal, as pragas, o ódio, as maldades, as ciladas, sejam todas destruídas. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue nos purifica de todo mal. Cubra todos nós com Teu sangue, envia anjos poderosos, acampa ao nosso redor. Assuma o controle da reunião. Transforma todos nós nesta manhã, por intermédio da palavra. Que o temor do Senhor repouse sobre cada um. Se a palavra não for capaz de mudar uma pessoa, se a sua palavra não mudar, eu não tenho a menor pretensão de conseguir alguma coisa. Eu não sou capaz nem de mudar a mim mesma sem a sua ajuda. Então, eu não vim aqui com a ideia de que posso manipular ou mudar vidas, convencê-las com palavras eloquentes ou convincentes. Não. Não tenho essa ideia, esse pensamento, essa pretensão. Isso nem passa pela minha cabeça, porque conhecedora da palavra, já não o faria por mim mesma, quanto mais conhecendo a palavra. E sabendo que se o Senhor não mudar, ninguém pode mudar. Se o Senhor não for o construtor, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não transformar, em vão serão todas as pregações e mensagens. Então, eu oro para que o Senhor Espírito Santo possa
trabalhar em cada coração para que corações sejam abertos, rasgados, mentes renovadas, que cada um consiga absorver, não se perder, que não aconteça que mentes se dispersem. Oh, meu Deus, o Senhor está voltando e eu vejo o amor se esfriando, tanta gente distante do Senhor. Eu vejo o fim, um fim iminente e ao mesmo tempo tanta distração, tanto relaxo, tanta negligência, imprudências com a vida espiritual. Mas aqui estamos nós, nesta manhã, para mais uma vez cultuarmos o Senhor, adorarmos, pregar a sua palavra, esperar ter um bom resultado dela. Que possamos colher muitos frutos da reunião de hoje. Eu a consagro ao Senhor, eu entrego ao Senhor e tomo posse, já que no final dela nenhum sairá da mesma maneira. Eu repreendo todas as obras do mal e amarro as forças do mal, consagro o trabalho ao Senhor, entrego, dependendo totalmente da sua unção e poder, que venha ao nosso encontro e se manifeste aqui. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por tudo. Nós chamamos muito, Deus. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Graças a Deus. Na quarta eu falei que sucesso, vitória, não é uma decisão de Deus, é um desejo de Deus para nós. Mas Deus não pode fazer escolhas por mim. Ele determinou o melhor, o propósito que Ele tem para com cada um de nós é o melhor. Mas a vitória da sua vida, o sucesso da sua vida, não é uma decisão de Deus. Não é uma decisão divina. É um desejo. A Bíblia é um livro de decisões. De Gênesis a Apocalipse, já em Gênesis, no início você vê bem Deus deu ao homem o livre arbítrio para que faça escolhas e escolhas corretas. A Bíblia é um livro de decisões. O tempo todo você encontra ali possibilidades promessas que, se você levar com a devida seriedade, os benefícios, a recompensa é grande. Mas se não, as consequências são terríveis. A verdade é que você não se torna aquilo, eu não me torno aquilo que eu sou ensinada, mas aquilo que eu creio. Sem dúvida nenhuma, cada pessoa é aquilo que acredita. Eu posso passar uma vida ensinando você, ensinando a minha casa, ensinando pessoas, mas você não se torna aquilo que é ensinado, mas aquilo que crê. Um grande número de pessoas ainda são guiadas por pessoas. Elas não são guiadas pelo propósito.
Também, lamentavelmente, a maioria dos cristãos amam mais os milagres do que a Deus. Amam mais o que Ele pode fazer do que Ele mesmo. Essa é uma realidade. As pessoas amam mais os milagres do que a Deus. É duro isso, mas é verdade. Elas seguem mais pessoas do que o propósito da vida delas. E elas estão o tempo inteiro buscando algo que elas possam viver. Elas querem viver por algo. Mas a verdade é que nós somos ensinados pela palavra de Deus a morrer. É mais forte que isso. Porque a Bíblia diz que se você perder a sua vida, você vai ganhá-la. Paulo disse, viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo disse em Romanos 1,14, que ele era devedor, que ele estava disposto e que ele não se envergonhava do Evangelho. Então, que ele era um devedor, ele devia, isso é próprio de quem respira o propósito da vida e é capaz de morrer por ele. Mais do que viver, ele estava disposto a morrer. Na verdade, Paulo já era um homem morto. Porque ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Paulo morreu, o Saulo morreu, esse Paulo aqui, quem vive nele é Cristo, ele não vive mais, ele morreu. Ele se apresentou como esse homem, um homem morto. Um homem que era capaz de morrer. Não apenas viver, morrer. Pelo seu propósito. Então Deus tem nos chamado para algo de verdade. Não é para uma brincadeira. Não é para que você viva alguns momentos e... Bom, você veio à igreja, você cantou, bateu palmas, ouviu uma palavra, foi embora. Paulo disse, eu sou devedor, eu estou disposto e eu não me envergonho. Quando uma pessoa realmente está no propósito da vida dela, quando ela, como é que você sabe que uma pessoa aceitou o que Deus tem para ela? Quando realmente ela tem uma vida com Deus, quando ela chega num ponto de morrer por aquilo. Viver por aquilo é mais fácil do que morrer por aquilo. O Abraão não apenas viveu, ele estava disposto a morrer quando ele entregou o filho. O José também. Ele preferiu ir para a prisão do que pecar contra Deus. O Davi continuou sendo perseguido, tendo a oportunidade 2 vezes de matar o seu perseguidor. Não fez por amor a Deus. Por saber que não fazia parte do propósito de Deus.
Então, mais do que viver, eu preciso morrer. Enquanto uma pessoa não se torna como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou um homem morto. As minhas vontades não pesam mais. Eu sou um devedor. Eu devo. Quer dizer, eu não estou aqui esperando apenas a recompensa. Eu me vejo como um devedor. Eu estou disposto a ir. E eu não me envergonho do que eu estou dizendo, do que eu estou fazendo, do que Deus me chamou para fazer. Eu não me envergonho. Tem uma passagem aqui muito interessante, de João 6, 26, logo após o Senhor operar aquela multiplicação dos pães e peixes, muitos discípulos, além dos 12, muitas pessoas quiseram acompanhá-lo e se tornaram discípulos. Mas olha aqui o que Jesus falou para eles. No 6:26, é a continuação da multiplicação dos pães. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Escuta, vocês estão aqui, é por uma coisa muito rasa. Vocês precisam ir mais fundo. Vocês não podem simplesmente me seguir e querer estar aqui pela comida que perece, que se estraga. Vocês precisam desejar algo maior do que essa coisa que ele mesmo disse que estraga. Você está perseguindo coisas que estragam. A qual o Filho do Homem dará a você, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. O que nós temos que fazer então? Então qual é o caminho? Crer. Crer naquele que enviou. Você tem que crer. Você tem que crer no que eu estou falando, você tem que crer em mim, crer no que eu estou falando. Você precisa crer. Eu quero que você guarde isso aqui. Você precisa crer. Porque eu disse que você não se torna aquilo que você é ensinado, mas aquilo que você crê. Você é o que você acredita. Se você não acredita realmente na palavra, você não vai mudar. Você vai ouvir centenas e centenas de mensagens, você vai ter Bíblias, você vai falar com pessoas, você vai ouvir testemunhas, você vai fazer movimentos vários, mas você vai continuar sendo o mesmo, pensando do mesmo jeito, procedendo da mesma maneira, porque você não acredita realmente nisso, você precisa crer. O que nós temos que fazer então? Vocês precisam crer. Ah, mas eu creio. Não. A maioria não crê. Porque se cresce, não repetiria os erros.
Se cresce, não cairiam nos mesmos buracos da vida. Não cairiam nas mesmas ciladas. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Aí Jesus deu uma lavada neles, que eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler depois em casa. Jesus foi falando com eles. O quê? Vocês querem sinais? Você precisa de mais algum sinal? Vocês não precisam nem de palavra, nem de pregação, nem de sinal, nem de milagre, vocês não precisam de nada. Vocês precisam decidir crer no que vocês já ouviram e viram. Vocês não precisam de nada novo. Porque esse é o grande problema das pessoas. Elas sempre estão indo atrás de alguma coisa nova que vai mudar a vida delas sem que elas tenham que mudar. E você não muda se você não crê. Quando Jesus terminou de falar tudo para eles, sabe o que eles disseram? Isso aqui, 66, ainda no João 6. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Essa foi a resposta para tudo que Jesus tinha falado. Um versículo acima eles falam: é muito duro que você está, a sua mensagem. Ela é dura. Mas sabe o que eu aprendo com Jesus, com a liderança de Jesus? O verdadeiro líder, ele não manipula, ele não busca seguidores, ele não implora para as pessoas fazerem alguma coisa no reino de Deus. O verdadeiro líder, ele ensina, porque o verdadeiro líder, aquele que está no propósito, o verdadeiro cristão, aquele que está no propósito, ele está morto, e você não pode ameaçar com morte alguém que já está morto. Você não pode ameaçar alguém que nada nessa vida importa mais do que ela seguir na direção em que ela sabe que deve estar. Por que quando Pedro bateram, prenderam, mandaram ele calar, ele falou: mais importa obedecer a Deus do que a homens? Paulo, bateram, prenderam, apedrejaram, ele levantava e continuava. Porque nenhuma ameaça, ainda que de morte, pode afetar uma pessoa altamente convicta. Convicção é o que falta na maioria. Viver de forma convicta. A maioria não vive. Não tem convicção. Quando sofre um baque, esmorece, pensa e até fala em desistir. Por qualquer coisa. Quando a pessoa não vive de forma convicta, não há convicção nela. Ela está, mas não está. Ela diz que é cristã, mas quando ela tem que mostrar que ela é uma cristã, é um cristão, e que vive como um cristão, ele mostra que ele não vive como um cristão. Porque ele não fica com aquilo que ele sabe que é o caminho. A verdade é que ele ama mais os milagres do que a Deus. Ele não ama Deus. A maioria dos cristãos não ama Deus. São cristãos, mas não amam a Deus. Tanto não amam
que você vê um desânimo, um esfriamento. Hoje estão, outro dia não estão, hoje querem, outro dia não querem, não se esforçam bastante. Falam de Deus com tanta empolgação quando tudo parece ir bem. Quando tem um problema, não conseguem nem erguer a cabeça e pensam em tudo, menos em prosseguir. Então, Jesus tinha ali um aumento considerável de novos discípulos. Um aumento, cresceu. É como se, a igreja cresceu. Olha quanta gente, de um momento para o outro, eu operei o milagre da multiplicação. Agora, olha quanta gente agora quer trabalhar comigo. Quando ele falou, quando ele liberou a mensagem, sem se preocupar, eles disseram, é muito dura, e desistiram e foram embora. Sabe o que Jesus fez? Quando ele perdeu praticamente 70% ou mais da sua igreja ali, ele olhou para os que sobraram, os 12, e disse, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês não querem ir também? Pode seguir. Aí Pedro falou, não, mas para onde a gente vai? Só o Senhor tem a mensagem de vida eterna? Sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu não inspiro vocês, não estou conseguindo inspirar vocês, se a minha palavra não transforma, sigam um caminho. Quando Jesus os chamou, ele não implorou, ele disse, venha. E eles vieram. Vieram porque quiseram, ficaram porque quiseram. Logo após, ele fez uma reunião com eles e disse o que ia acontecer, que ele ia morrer. A mensagem dele, a primeira pregação dele foi, arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Você vê que ali havia um homem convicto, totalmente convicto, que veio ao mundo com convicção, vivia com convicção e levava as pessoas a viverem dessa forma. E quando alguém não queria viver dessa maneira, do mesmo jeito que entrava, saía. Eu não encontro uma passagem na Bíblia, Jesus implorando as pessoas para ele abençoá-las, ou para elas ficarem, ou para elas mudarem. Ele pregava a palavra com convicção. Ele nunca teve problema com o pecador. Os problemas que ele teve, todos eles vieram de religiosos, de gente arrogante, que não sabia o que era propósito, que não estava disposta a nenhum sacrifício verdadeiro. Essas pessoas é que não suportavam aquele homem que não tinha ameaça ou perseguição capaz de abalar a sua fé, porque você não pode ameaçar e afetar alguém que vive de forma convicta. Você ameaça de morte alguém que já está morto? Morto para si mesmo? Que não tem medo de nada disso? Foi a mesma coisa com João Batista. Ele não pregou só para as multidões, para as pessoas pobres, comuns. Ele pregou para os soldados.
Ele pregou para a elite, ele pregou para o governo. E quando ele falou das coisas erradas que estavam acontecendo na casa de Herodes, ele foi preso e depois assassinado. Mas em nenhum momento, aquela ameaça ou aquela prisão fez com que ele retrocedesse ou mesmo desistisse da sua posição, temesse, porque João também era um homem morto. João era um homem que não apenas viveu com propósito, ele morreu com propósito. E antes de mesmo ser morto, ele já tinha morrido. Porque ele vivia de tal forma convicto que nada tinha o poder de intimidá-lo. Nada. Nada. Nada tinha o poder de intimidá-lo. Porque havia convicção lá dentro. Sabe quando você morre para tudo isso e você vive por algo maior? Então, o que vão dizer? Vai falar isso ou falar aquilo? Você já morreu, não importa. Nenhuma ameaça. Porque você vive por algo maior e você já em vida morreu por isso. E está disposto a fazê-lo literalmente. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, é dura demais? E vocês 12? Querem ir também? Quer ir? Aproveita. Vai agora. A mensagem que transforma é a que você deve amar. Uma mensagem que te toma de tal maneira que leva você a viver para aquilo e a mudar radicalmente o curso da sua vida. Mas se você não crer, se não há convicção em você, então, você nunca vai se tornar aquilo que você é ensinado se você não crê. Você se torna aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que passa a existir de forma convicta dentro de você. Enquanto isso não acontece, você é ensinado, é ensinado, é ensinado, é ensinado. Você é ensinado e é ensinado. Você ensina a sua família, você ensina a seus filhos. Se eles não crerem, ele não vai se tornar o que ele é ensinado, mas o que ele crê. Você não se torna aquilo que é ensinado, mas aquilo que crê. A pregação, a palavra, as mensagens, o Espírito Santo fala, repete. Você está sendo ensinado. Não é falta de ensinamentos. É falta de crer nisso, de convicção, de viver de forma convicta. Vamos para Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu quero que você guarde esse versículo, esse 1 e o 2. A maldade de Nínive chegou no limite insuportável, que não dava mais. Ela foi além. Passou, não havia mais. Deus foi longânimo, longânimo, até que chegou um ponto que não dava mais. Chegou no limite. O que Deus fez? Deus falou: vá depressa, é urgente a causa.
a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio, que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que é isso? A que povo você pertence para trazer uma desgraça tão grande sobre nós? Ele respondeu, olha a resposta dele: eu sou crente, sou batizado, nasci no berço evangélico. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor. O Deus dos céus que fez o mar e a terra. Eu sou crente, batizado no Espírito Santo. Sou cristão há 20 anos, 30 anos já. Tenho todos os dons. Já sou profeta, sou ministro. Até prego. Ixi. Quem você é? Eu sou hebreu, adorador do Senhor. O Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, peraí. Como é que uma pessoa que já chegou nesse nível de conhecimento, de experiência, digamos assim, tão graduado na fé, simplesmente compra uma passagem, vai para uma outra direção, que é a direção oposta, do outro lado de Nínive, e assim, na certeza, e com certeza havia uma certeza de que ia ficar por isso mesmo, Deus vai esquecer, vai relevar. Então, peraí, ele era um profeta. Ele era adorador do Deus vivo. Ele era tudo isso. Quantas vezes ele entregou a palavra do Senhor? Quantas vezes ele leu as Escrituras? Quantas vezes ele entregou mensagens? Não sei, mas não deve ter sido poucas. Então a palavra serve para o outro, mas não serve para ele. O que Deus falou com ele não precisa ser levado a sério. Só o que Deus falou com os outros que deve ser levado a sério. A palavra serve para todo mundo, mas não serve para mim. Eu posso passar por cima do que Deus falou comigo, eu posso tomar um rumo errado, eu posso fingir que não foi comigo, eu posso ignorar tudo, que vai terminar bem, Deus vai esquecer, vai ficar por isso mesmo. Então eu volto a dizer, esse homem
vivia por convicção? Não. Não havia convicção nele. E mais, longe de já ter morrido para o seu propósito, de estar disposto a morrer pelo seu propósito, pelo propósito da sua vida. Porque quando algo veio que ele não queria fazer, que ele não queria se submeter, ele fez do jeito dele, na convicção de que ele ia para Tarsis, ia ficar um tempo lá, depois voltava, tudo bem. Ele ia chegar em Tarsis e ele ia ficar em Tarsis e depois ele voltava. Então, veja que aqui você encontra um exemplo de engano clássico. Porque ele foi para o porão, tinha uma tempestade, uma coisa horrorosa, uma desgraceira, deixando todo mundo em pânico, estavam já tendo prejuízo absurdo, porque estavam jogando as cargas, só faltava eles se jogarem. Encontraram Jonas dormindo. Você vê que ele estava inerte, em coma, havia um coma espiritual. Ele estava dormindo espiritualmente. Tudo estava mostrando que tinha dado errado, mas ele não via. Sabe quando uma pessoa faz escolhas erradas e tem ondas que estão cobrindo o barco, problemas mil, e todo mundo ao redor está vendo que não está certo, só a pessoa que não vê, porque ela está dormindo espiritualmente, ela está em coma, ela não vê, ela se engana. A vida dela está uma tragédia, e ela não consegue ver. A vida dela está uma bagunça, e ela quer fingir que não está, que não é com ela, que ela pode continuar caminhando para a direção oposta que Deus tem falado. Ela pode fingir que não é com ela, ela pode continuar lá inerte, dormindo no porão da vida. Todo mundo está vendo o tamanho da desgraça, só ela que não vê. Essas são as lutas do Senhor, o diabo. Ela dá nome diferente ao que chama desobediência, tem outro nome. Desobediência muda de nome, porque além de tudo ela é tão arrogante, tão rasa, depende tanto da imagem, que ela tenta passar para todo mundo que a vida dela não é essa vida devastada que é. Porque na verdade ela não quer encarar que Deus mandou ela fazer algo, Deus está cobrando algo dela, Deus deu a ela uma direção, mas ela está cada vez mais caminhando para a direção oposta. A Bíblia dá detalhes. Ele foi no porto, ele comprou a passagem, havia uma consciência. Ele fez tudo premeditado. Tem detalhes aqui que a pessoa sabe, está errado, não é assim que ela deve fazer, não é dessa maneira, mas ela continua vivendo como se não fosse com ela. Deus falou, mas não falou. Deus falou, mas não é comigo. No meu caso vai ser diferente. Ele fala comigo, mas eu vou para Tarsis e vai dar tudo certo. Eu vou continuar caminhando para a direção oposta que Deus me mandou. E no final, tudo bem. Eu vou terminar bem, Deus vai me entender, eu vou terminar feliz, nós vamos, sabe, igual nos filmes maravilhosos, Velozes e Furiosos, e, sabe, em carrões, e numa praia deserta, com aquela mansão, sabe, tudo lindo, e muita diversão, e tudo perfeito. Sabe, uma vida incrível, divertida, emocionante.
A única emoção que o Jonas teve, e ele teve muitas emoções realmente, porque a desobediência traz, foi ser jogado no mar, ver a morte e parar no ventre de um grande peixe, que foi a salvação dele. Ele precisou daquilo. E uma coisa muito interessante, que eles perguntaram, ficaram apavorados com aquela situação, o que nós temos que fazer? E eles não queriam jogar o Jonas ao mar. Mas quanto mais eles resistiam em manter o Jonas no navio, mais a tempestade piorava, mais a fúria, havia uma fúria que só cessou e foi imediato quando eles jogaram Jonas ao mar. Eu creio que isso aqui tem lições 1000 para a vida da gente. Não adianta você poupar o Jonas, porque quando Deus decide tratar com o Jonas, ele tem que ser jogado ao mar. E é a salvação da vida de pessoas como Jonas é se encontrar no ventre de um grande peixe, ou seja, numa situação de prisão mesmo, que ele não pode sair de lá, porque senão ele não vai parar. Quando uma pessoa é inconsequente, ela é desobediente, só tem uma saída, algo bem drástico precisa acontecer para fazê-la parar, para fazê-la pensar. Ela precisa se encontrar num beco sem saída, no vento da baleia, numa prisão, numa situação assim terminal, para que ela pense. Aquela baleia, aquele grande peixe ter engolido Jonas, foi a salvação da vida dele, porque ele estava realmente descontrolado. Somente uma pessoa descontrolada espiritualmente faz o que o Jonas fez. Ouve uma coisa de Deus e faz outra. Ouve uma coisa de Deus e faz outra. Tudo por quê? Porque eu não gosto dos indivíduos. Não importa, sentimentos. O que moveu Jonas? Sentimentos. O que move as pessoas para a direção errada? Sentimentos. Não importa qual, sentimentos. Eu não gosto dos ninivitas, eles foram maus com Israel, e eles merecem a destruição, eu não vou pregar para eles, eu quero o fim deles, e tal. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não quero ficar sem isso, eu não suporto isso. É sentimentos, abre o leque, qualquer sentimento. Por sentimentos, por causa dos sentimentos, as pessoas vão se desequilibrando, se descontrolando na vida, e fazendo escolhas que vão devastar com a vida delas. Escolhas que vão arruinar com a vida delas. O Jonas não tinha todos os ensinamentos? Tinha. Ele não era o sujeito que Deus ia usar para pregar arrependimento para aquela turma de pecadores terríveis? Sim. Mas ele não cria. Não havia convicção dentro dele. E é tão claro isso, porque se ele realmente conhecesse a Deus, ele saberia. Se ele realmente acreditasse na palavra de Deus, como ela é, ele não tomaria um outro rumo, que ele saberia, ele lá dentro dele, ele com certeza, eu vou me dar mal. Eu não posso fazer isso. Por que as pessoas fazem o oposto do que Deus está falando, que as mensagens vêm? Porque elas não acreditam que é assim mesmo. Elas não acreditam. Elas estão ouvindo. Para com os negócios ilícitos.
Mas é um descontrole, elas não conseguem. O dinheiro fácil. Elas se habituam a viver daquele jeito. E elas acham que elas nunca serão pegas. Até um dia elas estarem numa situação, talvez até irreversível. Elas se encontram. Muitas se encontram. Não sei quantas pessoas que nós já acompanhamos, muitas pessoas. Eu, ao longo da minha vida, eu não sei quantas vezes nós recebemos notícia de pessoas que foram presas por negócios ilícitos. Eu tenho uma história longa no Evangelho, e eu acompanhei muitas histórias de pessoas que a palavra não foi o bastante. Deus teve que mexer com as circunstâncias delas. E todas arrumam a mesma desculpa, foi injustiça, não era bem assim. Aí quando elas decidem ser honestas e confessar, elas confessam. Não, eu estava assim, na bandidagem mesmo, nas coisas ilícitas mesmo, mas a palavra não estava bem. Então, é que a gente acha que você vai ganhando segurança, e o sentimento de impunidade, segurança, e vai dar mais certo, vai dar certo de novo, e vai dar certo de novo, até um dia que ela se encontra sem saída, e aí coloca a família inteira, igual o Jonas colocou, a família inteira, a embarcação, melhor dizendo, inteira em aflição, sofreram prejuízo financeiro, prejuízo emocional, enfim. Porque pessoas como Jonas não vai sozinho, né? Ele leva pessoas com ele. Ele vai levando a família. Você vai ouvindo a palavra, mas ela não entra. Quantas pessoas que, descontroladas na imoralidade, destruíram com seus casamentos, destruíram com as suas vidas. Também, quantas que eu, infelizmente, tive a tristeza de ver a pessoa presa por causa de imoralidade. Mas por quê? A pessoa vai fazendo a imoralidade, seja ela qual for, da maneira que for, é contrário à palavra, se torna um vício. Ela é viciada em pornografia, viciada em sexo, viciada na conquista, viciada, ela é como se ela não pudesse viver sem aquela conquista, e o diabo convence ela que ela sempre vai se dar bem. Mas a palavra está avisando. A palavra está avisando. Eu me lembro de uma moça, essa em especial. Ela queria Deus, mas ela queria a bagunça. E numa dessas situações, essa moça pegou um cara louco e ela viu a morte. Ela não sabe como que ela escapou daquele rapaz. Ela viu a morte. Ela viveu todo tipo de humilhação. Ela viu a morte. Ela viu a morte. Foi machucada, foi... Mas assim, nada na vida dela era o bastante para colocar um limite nela. Até que ela se viu no ventre da baleia. Até que ela se viu, quando ela viu a morte, o desespero dela foi tão grande, que ela só saiu daquilo porque ela gritava por Jesus e dizia: me tira dessa que eu vou mudar, me tira Jesus, me tira, me socorre. E ela tem consciência de que foi Deus que tirou ela de lá. Um outro caso eu já contei aqui de um filho de um pastor
pai dele era pastor. E esse rapaz se perdeu no mundo e se perdeu na criminalidade. E começou a mexer com traficante, com gente da pesada. E o sofrimento, a vergonha daquele pai era muito grande. Eu lembro que você via que ele lutava para continuar como um servo do Senhor, mas aquilo era uma marca na vida dele. Até porque as pessoas, elas às vezes não separam uma coisa da outra e elas pesam a vida. E todo mundo está sujeito a constrangimentos. E muito mais, quem lida com o Evangelho sofre ataques absurdos. E numa das vezes, Deus já vinha livrando aquele rapaz e tal, e a palavra vinha, ele melhorava, aí ele perdia o controle, voltava, melhorava, voltava, porque o dinheiro era rápido, era fácil e tal, até que um dia, eu não lembro os detalhes, eu só sei que ele foi levado para um lugar assim, um matagal, que não tinha ninguém para salvar. Muito distante. E parece que tinha 6 ou 7 pessoas armadas com o revólver na cabeça. E ele, quando ele viu que ele ia morrer, que ele estava amarrado, jogado lá, amarraram os pés, os braços, amordaçaram, largaram ele lá e colocaram a arma, só que eles não atiravam, só iam falando, porque lá dentro dele ele pedia, pelo amor de Jesus, ele falava, Jesus me socorre aqui agora. Ele estava no ventre, ele viu a morte, ele estava dentro do grande peixe, e ele fala que não tem explicação, porque o lugar que eles estavam era impossível. De repente eles ouviram um carro, a sirene de um carro de polícia, e os caras tiraram, vão fugir, e não sei o quê, e foram e largaram ele lá, daquele jeito, e foram embora. Ele nunca viu esse carro da polícia, diz que naquele lugar não tinha como aquilo, e ele saiu livre daquilo. Depois eu ainda participei de uma reunião que ele testemunhou e depois não sei como é que foi a vida dele, depois não sei mais, mas até então ele tinha aprendido e se voltado para Deus depois daquela situação. A gente fala sobre dízimos e ofertas. Por que as pessoas não dizimam? Porque elas não creem. Elas acreditam que sem obedecer a Deus, elas vão estar bem. Até o dia em que elas se encontram no ventre do grande peixe, com dívidas, com humilhações, com derrotas várias. Aí elas correm, quando elas não veem mais saída, para fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo desde lá. Mas não fizeram. Não deram importância. Nenhuma. O Jonas era um profeta já. Mas a palavra de Deus para ele não tinha peso. Tem gente que é obreiro, tem gente que é membro de muitos anos, tem gente que nasceu no berço evangélico, tem gente que é cristão, já se batizou, já tudo. Mas ele não leva a palavra de Deus a sério. Deus fala uma coisa com ele, mas ele vai e faz diferente. Porque ele não acredita realmente que aquilo é a verdade. Bom, eles não tiveram saída. E eu aconselho todo aquele que tem um Jonas no seu barco, joga ele logo, deixa ele viver o que ele tem que viver com Deus, porque senão ele te leva junto.
bispa, mas é meu filho, é meu marido, eu tenho dó, bispa, não tenha dó não. Eles tiveram dó, pena, não jogaram, e aquilo foi piorando. Se esforçaram, a Bíblia diz, ao invés disso, ao invés de jogarem ele ao mar, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Aí não tiveram saída. Tiveram que jogar. Quando jogaram, ele viu a morte. Deus providenciou aqui no 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ali foi quando ele teve o encontro com Deus. Aqui, 2:1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte, por socorro, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo. Agora eu quero que você grife isso aqui. Passou um filme na minha cabeça, eu vi tudo. Olha o que eu fiz da minha vida. Eu fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Por que ele disse, contudo, olharei de novo? Porque ele não estava olhando. Porque ele estava, mas não estava. Sabe quando você está em corpo, mas não está em espírito? Sua cabeça não está lá, seu espírito não está lá. Porque se a sua mente não estiver, você não está realmente lá. Você vai estar onde a sua mente estiver. Se a sua mente está aqui, você está aqui. Se a sua mente não está aqui, você não está aqui. Quando você dobra o joelho para orar com Deus, a sua mente está ali naquela oração, então a sua oração está subindo. Se ela não está ali, ela não está. Você sempre vai estar onde a sua mente estiver. Agora, eu fui expulso, mas contudo olharei de novo. Porque ele não estava olhando. Olharei de novo para o teu santo templo, porque ele não estava olhando para Deus. Ele não estava ouvindo a Deus. Ele era um profeta. Então ele era um crente, ele era um evangélico. Ele estava lá, ele estava na igreja, ele estava no meio, mas ele não estava olhando para Deus. A palavra de Deus não tinha importância para ele. Não tinha. Sabe, algumas perguntas as pessoas precisam fazer. O que eu estou fazendo da minha vida? Bom, se a palavra não importa para mim, o que eu estou fazendo aqui nessa reunião? Jonas, espera aí então. Para que eu sou profeta do Senhor se eu não ouço o Senhor? O que significa ser profeta, ser obreiro, ser membro de uma igreja, ser cristão evangélico e não ouvir a Deus? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, se eu venho à igreja para nada, eu não ouço a palavra, ela não entra, eu não pratico, eu não olho para Deus, eu saio, eu sou a mesma pessoa. Então, para que serve o que eu estou fazendo?
As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Imagina o desespero. Mas esse aqui, ó, eu fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo, olharei, porque aquilo dependia dele. Olharei de novo para o seu santo templo. E aí ele foi falando. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ele se viu aprisionado para sempre. Eu estou numa prisão para todo o resto da minha vida. Ei, por favor, leve a sério o que você ouve. Mas tu trouxeste a minha vida de volta, da sepultura, o Senhor, ó Senhor meu Deus, porque Ele viu a morte. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti. Por que as pessoas precisam chegar num ponto de ver a morte, para se humilharem diante de Deus e tomarem então a decisão? Eu vou dar importância, eu vou dar crédito ao que Deus está falando comigo. Que Deus falou algo com ele. Tanto fez como tanto faz. Ele ouviu a palavra e fez completamente diferente, como se fosse terminar tudo bem. Agora Deus colocou ele numa situação para salvá-lo, porque por mais que o ventre da baleia foi algo muito doloroso, foi a salvação. Ele estava, sabe, uma pessoa quando ela está desequilibrada, está descontrolada, ela precisa de algo para barrá-la, para fazê-la parar. Para que ela pense, lá dentro ele pensou, ele viu, ele enxergou, aquele engano que estava na sua mente foi tirado. Porque agora a realidade dele, as circunstâncias eram terríveis. Mudaram completamente. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Muito interessante o que ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Aí alguém, normalmente o evangélico, ele já diz assim: não, mas eu não sou idólatra. Escuta, o povo evangélico, um grande número, é tão idólatra e feiticeiro como todas as religiões pagãs. Tão idólatras quanto. Quando Deus não ocupa o lugar na vida de uma pessoa, aquilo que está ocupando se torna um ídolo. E quando se coloca algo no lugar de Deus, você está desprezando a misericórdia. E isso vai ser inútil para a sua vida. Tudo que você coloca no lugar de Deus, seja dinheiro, seja um relacionamento, seja qualquer coisa, isso vai se tornar inútil. Quando você mais precisar, isso não vai poder te socorrer. Quando Jonas mais precisou, só Deus pôde socorrê-lo. A sua autossuficiência e inconsequência, talvez a sensação de impunidade, que ele tinha o controle, nada teve poder
para guardá-lo e defendê-lo. Você tem que entender isso. Na hora que você troca Deus por causa de sexo, por causa de bebida, por causa de mentira, por causa de dinheiro, por causa de um sentimento, sei lá pelo quê. Quando você vai mais precisar, isso aí não vai te socorrer. E quando você faz isso, você está desprezando a misericórdia. Deus está tendo misericórdia de você e você está desprezando. Deus está tendo, você está desprezando. Deus está tendo, você está desprezando. Porque você está agarrado a algo inútil. Quando você se agarra a algo inútil, Deus está tendo misericórdia de você, você está desprezando. Deus está tendo, você está desprezando. Quantas pessoas que, se não fosse Deus, elas nem vivas estariam mais? No entanto, elas continuam agarradas a alguma coisa inútil, desprezando a misericórdia. Deus tem misericórdia delas hoje, tem amanhã. Deus vem tendo, mas elas estão desprezando. Agarradas a alguma coisa inútil, com raiva de alguém, alimentando ladainha, tudo que é próprio de quem ainda não está morto. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você morre e Cristo passa a viver em você, a sua postura na vida é outra. A maioria nem viver, quanto mais morrer. Por Deus, pelo propósito da vida. Nem viver, quanto mais morrer. Vivem agarradas a coisas inúteis. Vivem. E desprezando a misericórdia. Deus tem misericórdia, elas desprezam. Deus tem, elas desprezam. Deus tem, elas desprezam. É um livramento aqui, é outro ali, é a palavra que vem, cada mensagem é a misericórdia de Deus para com a sua vida. Ai, as pessoas que hoje estão encrencadíssimas, ai, se elas tivessem dado atenção a cada palavra, a cada mensagem, a cada reunião em que Deus falou com elas. Mas elas desprezaram a misericórdia de Deus vinda, que Ele mandou por intermédio daquela mensagem, daquela pregação, daquela ajuda. Quando ele foi vomitado na praia, aqui ó, Deus não muda de ideia. Jonas 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Não importa quanto tempo leve. Aquilo que você não fez há 20 anos atrás, você vai ter que fazer agora. Porque a hora que você perguntar para Deus, o que eu tenho que fazer, Deus, aquilo que eu falei para você lá, vá à grande cidade de Nínive. Aquilo que eu falei lá para você, perdoa. Aquilo que eu falei lá atrás, seja fiel, muda o seu caráter. Se afasta disso, se afasta daquilo. Aquilo que eu já falei com você, esse relacionamento não é para você, essa sua conduta está errada, isso está errado, não faça dessa maneira. Não vai mudar. Você acha que com o tempo Deus vai mudar. Ele vai esquecer. Jonas achou isso. Que ele ia para Tarsis, ia dar um tempo lá, ia curtir lá, depois ele ia voltar, Deus esquecia, ia passar por cima, tudo bem, mas não é assim. Você precisa levar a sério a Deus. Se tem alguém que você tem que levar a sério, é Deus. Leve a Deus, leve Deus a sério. Leva a palavra de Deus, se Deus leva a palavra dele a sério, ele não passa por cima da sua palavra. A palavra dele é mais importante do que qualquer coisa, está acima até do seu próprio nome, porque ele não passa por cima da sua palavra. Você acha que se o próprio Deus não passa, você vai poder passar? Você acha que o Deus que disse, o céu e a terra passam, a minha palavra não passa?
Você acha que, você acredita realmente, como Jonas, você tem a cabeça dominada pelo engano, como foi a do Jonas, de que Deus vai falar e Ele vai voltar na sua palavra? Ele te dá uma ordem e depois você não quer. Não quero fazer, eu não dou conta, é muito difícil, e sabe, e eu sei, Deus é amor, é misericórdia. Não. Não viva como um estúpido uma vida inteira. Eu apelo, busque sabedoria, não viva como um estúpido uma vida inteira. Isso é o mínimo que uma pessoa pode fazer por ela, não é por ninguém, por ela. Se Deus mandou você fazer algo, se a palavra tem vindo e tem falado com você, Deus pode até silenciar, porque hora Ele fala de um jeito, hora de outro, ainda que você não perceba. Ele pode silenciar e as consequências virem. Mas você, para ter a sua vida abençoada, uma hora, se você quiser uma vida abençoada, você vai ter que fazer aquilo que você vem protelando, procrastinando, e perdendo vida, perdendo tempo. Porque algumas pessoas já perderam tempo demais, vida demais, elas estão envelhecendo, a vida está passando, tempo é uma coisa que você nunca mais vai recuperar. As semeaduras que você vem plantando erradas, é mais um tempo de colheita ruim, quando você poderia estar prestando atenção em cada semente que você usa, porque decisões, atitudes, palavras são sementes, são como sementes, elas vão germinar. Se você não presta atenção no que está saindo da sua boca, no que você está fazendo, você está sendo louco, estúpido, insano, porque você vai colher o que você plantar. Se você perdeu a reunião de quarta-feira, por favor, ouça aquela reunião. Porque eu falo mais uma vez sobre isso. Eu temo a Deus. Eu não acho que uma simples palavra, uma atitude, vai passar em branco. Eu não brinco com aquilo que eu sei. E se você sentasse com a minha família, você ia falar, minha mãe, meus filhos iam falar, minhas noras, minha mãe fala da palavra de Deus o tempo todo, quanto ela precisa ser levada com seriedade. O quanto ela se estende para os seus descendentes. Deus sempre usou de duas formas para chamar a atenção do povo na Bíblia basicamente. Com o homem através de filho. E com a nação através do financeiro. Pode ver. Ele tratava com as nações através da seca. Você vê com pessoas, Deus lidando com elas através de filho. Então assim, se você não ouve a Deus, de um jeito, uma hora você vai ter que se submeter, se você não quiser terminar a sua vida, ter uma vida devastada, destruída, infeliz, sem progresso. Porque isso não é brincadeira. Você não pode estar aqui como Jonas, ouvindo a palavra, mas toca a sua vida para o rumo que você quer, vai para o outro lado do mundo.
Deus está dizendo, é para cá, você está indo para cá. E vai achar que no final você vai ter o resultado daqueles que estão obedecendo a Deus. A chave para todas as coisas é a obediência. Até o fim, se a pessoa não entender de uma maneira, ela vai acabar tendo que entender de outra. E no fim, se ela não der a Deus, ela vai terminar os dias dela sem nunca ter vivido tudo que ela podia ter vivido. Eu não sei nem quantas pessoas, inclusive na minha família, que eu vi terminar a vida, tendo tudo, terminaram fracassados de várias maneiras. De várias maneiras. Eu creio que meu pai é um grande exemplo de quem estragou com a vida. Apesar de alguns anos ele estar tentando plantar uma semente diferente, mas ele brincou, né? Ele passou a vida arriscando com a vida dele, jogando com a vida dele. De forma inconsequente. Ainda que eu vejo que ele tem uma postura otimista, você vê que ele luta. Mas jogou a maior parte da vida dele fora. Tudo com coisas inúteis, desprezando a misericórdia. Eu já vi muita coisa na vida. E assim, você tem que até... Eu muitas vezes presto muita atenção no que está acontecendo comigo, porque por ver muita coisa e ter vivido, e muitas vezes viver, você tem que trabalhar mesmo uma esperança e continuar tendo um olhar correto para a vida, porque se você não trabalhar dessa maneira, por exemplo, algumas pessoas, a exemplo do Jonas aqui até então, mas outras até piores do que o Jonas, a palavra vai, mas ela bate e volta e não afeta em nada. E você olha e pensa, como pode? Essa pessoa está ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, que é a coisa mais forte e poderosa, não existe nada mais poderoso, e não impactá-la, e ela continuar sendo a mesma pessoa. Que sentido tem isso? E você vê vidas devastadas, eu não sei nem quantas que eu já vi devastadas, completamente destruídas. Por quê? Porque Deus falou uma coisa, elas fizeram outra. Jonas obedeceu, a palavra do Senhor foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas, olha isso aqui, foi de pronto. Assim, de imediato. Ele pregou um dia. Você vê que isso é fascinante. Enquanto o próprio profeta não cria no que ele mesmo falava, aquelas pessoas perversas, que eu pedi para você guardar aquele primeiro versículo, o pecado tinha chegado no limite. Um povo imoral, um povo violento, um povo que massacrou com Israel diversas vezes, até esse era o motivo da revolta do Jonas. Ele queria a destruição deles. E é interessante isso, porque eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, mas não quero que Deus tenha misericórdia
miserável pecador. Isso acontece demais dentro do meio evangélico. Deus tem que ter misericórdia só de mim, não tem misericórdia do resto. Deus tem que ter misericórdia de mim. Quando o outro comete um erro, ai. Como eu disse, Jesus não teve problema com o pecador. Eu nunca tive problema com o pecador. Os pecadores se buscaram a minha ajuda e falaram palavras amáveis. Todos os problemas que eu tive foram com religiosos, com crente. As acusações, calúnias, ataques, injustiças vieram de lá. De gente religiosa, de gente crente. De gente que diz que serve a Jesus. O Jonas recebeu uma palavra de Deus, era profeta. Teoricamente, se esse homem não conhecia a Deus, então quem conhecia? Ele recebeu uma palavra e desobedeceu a Deus. Quando ele pregou um trabalho que levava 3 dias, ele fez em 1. Todos os ninivitas creram. Está vendo o que eu estou dizendo? Você não se torna aquilo que você é ensinado, você se torna aquilo que você crê. Enquanto você não crê, você vai viver a sua vida igual Jonas, sabendo de tudo e não fazendo. E vivendo aflições. E quando Deus te tira da aflição, você volta para o mesmo lugar. Os ninivitas creram em Deus. Fim. Olha o que o rei fez. Proclamaram jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Sabe o que significa pano de saco? Humilhação. Eles se humilharam diante de Deus. Aquele povo mau, perverso, assassino do povo de Deus, agora creu em Deus, se humilhou. Com uma pregação, com um dia de pregação, uma mensagem, fez com que eles crescem. E alguns já tiveram centenas, ouvindo a mesma coisa, mas tem a consciência cauterizada, não se submetem a Deus. E depois, tem alguns que ainda, eu não sei porquê, que a minha vida não muda. Eu não sei. Eu também não sei. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou, diga, se levantou do trono. Aqui esse homem era o líder deles. Então ele era o pior de todos. Quando a pregação chegou até ele, que aquele lugar seria destruído se eles não se arrependessem, ele imediatamente se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Acabou, ele saiu da posição da realeza, do chefão, do rei. Ele tirou a roupa de majestade, a roupa do rei, a coroa, levantou do seu trono, vestiu o pano de saco, se humilhou e dobrou os joelhos na cinza. Ele se humilhou com a boca no pó, com uma palavra. Um dia, uma mensagem fez com que eles crescem. Fez com que aquele homem perverso, ele levou Deus a sério, coisa que o profeta não levou. Quantos cristãos, quantos obreiros, quantos cristãos de anos que não levam Deus a sério, não dão importância à palavra de Deus. E às vezes uma pessoa que está assim no lamaçal do pecado, como estavam os ninivitas, acredita, não, Deus é sério, Deus está falando sério. Quando eles disseram, se arrependam,
Quando Jonas disse, se arrependam, porque senão vocês vão ser destruídos, o rei levantou do trono e disse, isso é sério. Ele odiava, os ninivitas odiavam Israel, mas levou o Deus de Israel a sério. Levou o Deus de Israel a sério. Enquanto você não levar Deus a sério, você vai ter milhões de ensinamentos, uma vida inteira de ensinamentos. E nada de resultado, nada de progresso, nada de sucesso. Porque a palavra não te afeta. A palavra afetou os ninivitas. O que não afetou, o profeta afetou. Aqueles que ele queria que fossem destruídos. Então, fez uma proclamação em Nínive. Fizeram um decreto, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Quer dizer, todo mundo, até os bois, até os animais, até as criancinhas, todo mundo em jejum. Cubram-se de pano de saco, se humilhem, homens e animais. Ele colocou até os animais, por garantia, né? Excesso de zelo, não vamos deixar nada de fora. Coloca todo mundo em jejum e vestido de pano de saco. Bota todo mundo para humilhar. As vacas, as ovelhas, os bois, os cavalos, os homens, as mulheres, as crianças. Todo mundo vai se humilhar. Isso é levar Deus a sério. Essa atitude está aqui. Eu sei que Deus não está brincando. É isso que ele estava dizendo. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus, com todas as suas forças. Clamem a Deus como? Com todas as suas forças. E deixem os maus caminhos e a violência. Saiu da boca de quem? Do rei. Saiu da boca do rei. Porque o rei levou a mensagem a sério, a palavra de Deus a sério. Olha assim, olha o que o rei concluiu, olha o rei que era perverso, ímpio. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Talvez, ele disse, vamos lutar. Quem sabe a gente consegue isso aí. E ele não nos destrua. Tendo em vista o que eles fizeram, digo o que eles fizeram, não é o que eles falaram. Deus é tudo para mim, Deus é tudo na minha vida. Eu amo Jesus, sabe? Ele é amor da minha vida. Entendeu? Mas na hora de fazer, a pessoa sabe pregar, a pessoa sabe falar, ela sabe fazer caras e bocas, ela levanta a mãozinha, ela é tão espiritual. Porque o muito espiritual tem que fazer esse barulhinho com a boca, né? Assim. Não sei se você já viu, tem que levantar a mãozinha, chacoalhar, balançar e ficar... Então, ele é mais, dá uma sensação, né? Todo mundo vai olhar para mim, eu sou mais espiritual que os outros. Então, eu não sei se isso é um beijo, o que é, eu não sei direito. E faz caras, sabe, assim, você pensa, é dor, é cólica, você não sabe. Eu não sei. Eu não vou fazer isso, que eu vou perder meu botox, Deus me livre, já não está pegando. Porque chega uma hora que botox não pega mais, isso é um inferno, porque aí as rugas vão aparecendo. Deus, obrigada pelo botox, Senhor. Mas ele tem que funcionar. Então, você não sabe se é cólica intestinal, se é cólica estomacal, você não sabe. De jeito nenhum.
mas ele é espiritual. Mas na hora dele fazer, é aquele mesmo espiritual, que quando ouve uma palavra, ele vai lá e faz diferente. Quando ele tem que censurar alguém e pesar a vida de alguém, ele pesa também. Talvez ele se arrepende e abandone e não sejam destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, diga, eles fizeram. E olha aqui, ó, continue comigo. E como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Eles fizeram o que Deus mandou, eles abandonaram os maus caminhos. Eles abandonaram os maus caminhos. Eles fizeram do verbo fazer. Eles fizeram. Eles abandonaram, abandonaram todos os maus caminhos. Enquanto o profeta fingiu que não era com ele, conhecendo Deus uma vida inteira, nasceu numa nação religiosa, certamente num berço religioso, passou por todos os rituais religiosos. Esse povo, que era um povo imoral, idólatra, feiticeiro, mau, violento, tudo, você estuda sobre os ninivitas, eles eram maus. Uma das características dos ninivitas era a maldade deles, a forma cruel que eles lidavam com os inimigos. Mas quando eles ouviram, arrependam-se, porque senão vocês vão ser destruídos. Eles disseram, vamos levantar, porque o negócio é sério. Coloquem-se em pé, por gentileza. Com a sua mão no coração. Você pode falar com Deus agora. Muito simples, não precisa ser nada complicado. Uma oração assim simples. Eu vou fazer, meu Deus. Eu vou fazer e eu vou abandonar. Eu não apenas vou viver, eu vou morrer. Eu não apenas vou viver, mas eu vou morrer, se necessário for. Mas o Senhor vai ser a prioridade da minha vida. O Senhor vai ser a prioridade da minha vida. O que o Senhor fala vai ser lei. O que eu sei que é certo, eu vou obedecer. Talvez você já esteve em algum momento, talvez ainda não, talvez já, no ventre de um grande peixe, uma situação desesperadora. E nem assim, depois você temeu. Talvez você está prestes a ir para lá. Mas o exemplo a ser seguido aqui é dos ninivitas. Você não se torna aquilo que você é ensinado. Você se torna aquilo que você crê. O que nós temos que fazer, Jesus? Crer. O que os ninivitas fizeram? Creram.
que cada um de nós temos que fazer? Crer que a palavra de Deus é a verdade. E obedecê-la radicalmente. Senhor, que cada um se vista dessa palavra e que uma transformação esteja acontecendo aqui. Se a sua palavra não mudar, ninguém pode mudar ninguém. Eu prego a sua palavra porque eu não tenho pretensão nenhuma de afetar com a minha pessoa, mas com a sua palavra. A sua palavra tem o poder de mudar. Então que ela esteja mudando mentes e corações, vidas aqui. E que nenhum saia daqui da mesma maneira que entrou. Mas que tenham sido impactados. E que o temor do Senhor repouse sobre cada um e transforme cada um. Se vista dessa palavra agora. E diga: eu vou fazer. E eu vou abandonar os maus caminhos. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida com um novo tempo. E que você seja completamente transformado pelo entendimento e a revelação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.